Turma, na atividade 1, nos diz o seguinte: foi feita uma aplicação de R$ 4.000 a juros simples pelo prazo de 30 meses à taxa de 2% ao mês. O resgate foi de R$ 6.400 e aí nos pergunta, caso a aplicação tivesse sido feita pelo sistema de juros compostos, qual teria sido o valor do resgate? Acho interessante, até porque não tem uma atividade voltada para os juros simples, que vocês compreendam que quando nós formos calcular, considerando os juros simples, o capital ele é aplicado a um prazo de 30 meses e a uma taxa de 2% que resultaria em R$ 6.400. O percentual, a taxa, ela tem como base de cálculo apenas o capital inicial, turma. Por isso que é um juros simples. Quando eu calculo 2% de 4.000, vamos usar o frações aqui, transformar a porcentagem em uma fração decimal, 2 por 100 vezes 4.000. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 4.000, 8.000. 100 vezes 1, 100. 8.000 dividido por 100, temos aqui R$ 80. Então, esse é o nosso juros. Ele é simples porque é esse valor que vai ser acrescentado a cada mês. Durante 30 meses, você vai acrescentar R$ 80 todo mês. Exemplo, aqui no acumulado, eu tenho o valor inicial 4.000, no segundo mês 4.080, no primeiro mês, né, 4.080, no segundo mês 4.160. Então, aos 4.080, nós acrescentamos mais 80. De 4.160, nós acrescentamos mais 80 e chegamos em 4.240. Se você repetir esse processo de acrescentar 80 durante 30 meses, você vai chegar em 6.400. Essa é uma forma, né, que conta com o auxílio de uma planilha eletrônica, um raciocínio que necessita dela. Você pode fazer manualmente, mas seria um trabalho muito grande. Por isso, e para também, né, deixar com rigor melhor, que existe as fórmulas, porque as fórmulas generalizam uma ideia. Quando vocês forem trabalhar matemática financeira, aconselho que ao invés de você chegar aqui, m igual a c vezes 1 mais i vezes t, você tente compreender o que seria cada coisa e, ao fazer a leitura, interpretar já com o seu nome. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. Esse 1 é a questão de você calcular 100%. Quando você multiplica por 1, é como se você estivesse calculando 100% e somado a taxa, beleza? Essa é a ideia. Aqui eu tenho que o montante é igual a 4.000, que é do capital, vezes 1 mais a taxa, que é 0,02, porque eu vou escrever ela na forma decimal, era 2%. 2% na forma decimal é 0,02 vezes 30. 0,02, né, ou 2 centésimos vezes 30, é igual a 0,6, que é 6 décimos. Eu tenho 4.000 vezes 1 mais 0,6. 1 mais 0,6 é 1,6 vezes 4.000, resultaria nos mesmos 6.400, como nós fizemos pela tabela, pelo raciocínio de calcular individualmente os juros e pela fórmula. Dado essa ideia inicial, o que acontece? Nós precisamos calcular quando os juros for composto. Quando os juros é composto, o processo é basicamente o mesmo, só que vai mudar uma seguinte questão. O prazo era de 30 meses, os juros é composto de 2%, né, a 2% por mês, e queremos determinar o valor final. Quando você tem juros compostos, você calcula a primeira parcela considerando a base, né, como capital. Então você vai fazer o mesmo cálculo, vou até passar rapidinho aqui, que vai resultar em 80. Porém, no seu segundo mês, a sua base de cálculos para os juros já não é o capital inicial. Ela vai ser atualizada, porque você calculou R$ 80 no primeiro mês. No segundo mês, quando é juros compostos, você vai ter uma base atualizada. A sua base, o seu capital vai ser 4.080, que era o seu capital inicial, mais os juros do mês anterior. 2% de 4.080, 2 centésimos vezes 4.080, 2 vezes 4.080, 8.160, 100 vezes 1, 100. 8.160 dividido por 100, 81,60. Repara,
Nosso terceiro juros vai ser calculado a partir da soma de 4.080 por 81,60 e assim sucessivamente. Eu não vou ficar calculando aqui, é só mesmo para mostrar para vocês a ideia de como é construído os juros compostos, e se você colocar em uma planilha você vai poder observar esse comportamento. A cada mês que passa, o valor o valor aumentado ele não é fixo, igual no juros simples, não é de 80 e 80 reais. Os juros vai mudando de acordo com a base que foi calculada. Se você fizer para 30 meses, o valor final é R$ 7.245,45. No entanto, quando você faz esse estudo, essa análise, com o auxílio apenas às vezes de uma calculadora, sem o recurso da planilha eletrônica, você precisa de uma fórmula, ou seja, de uma relação que determine esse montante. A relação para os juros compostos é dada pelo montante igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa, entre parênteses, porque você vai somar 1 mais I, é como se você estivesse somando aquela taxa ao capital, elevado ao tempo, beleza? Essa é a ideia. Então, pegando o capital, que é 4.000 vezes 1 mais 0,02, que é a nossa taxa na forma decimal, isso tudo elevado a 30 meses, nós teremos o seguinte, 1,02 elevado a 30, isso vai precisar de uma calculadora, beleza? 4.000 vezes 1,811361, eu coloquei um valor muito grande de aproximação para que fique o mais preciso possível. Quanto mais casas decimais você pegar após a vírgula, mais precisão você vai ter na sua conta, beleza? 4.000 vezes esse valor vai dar aproximadamente R$ 7.245,44, bem próximo da nossa planilha, turma, mas bem próximo mesmo. Se você tivesse colocado menos casas decimais, o valor não ficaria tão próximo, mas a ideia é a mesma, ok?